Olá, eu sou o professor Mota e na aula de hoje nós vamos retomar na realidade a aula 8, que falava de mudança de base. Então, fique atento, ó, essa aula 8 vai estar aqui em cima aqui para você retomá-la. É uma aula que falava de mudança de base. E agora que nós estudamos composição de transformação e entendendo que uma mudança de base é uma transformação linear e que toda transformação linear pode ser escrita como produto de matrizes, a ideia é que nós venhamos a retomar aquela aula de mudança de base utilizando multiplicação de matrizes, que no meu entender facilitam as contas desde que nós entendamos tudo o que acontece lá. Então vamos lá na tela, olha ali, ó. Você tem ali aula 8, você tem as duas bases, a base alfa, que é a base canônica, e a base beta, formada pelos vetores 2, menos 1 e 1, 1. E aí lá nós vimos que a matriz mudança de base de alfa para beta, ou seja, da base canônica para a base beta, era a matriz que tinha as linhas 1/3 e menos 1/3, e 1/3 e 2/3. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Veja só, aqui eu tenho a minha base beta, agora escrita em forma de matriz, 2, menos 1, 1 e 1. E eu quero encontrar a inversa dessa matriz beta. Primeiro eu faço pelo determinante, vamos fazer aquele processo do determinante. Então o determinante aqui é 2 menos menos 1, então o determinante é igual a 3. E aí nós vamos colocar aqui 4 frações nas entradas, com denominadores iguais a 3. Na diagonal principal a gente vai permutar o local, né? Vai ficar, em vez de 2, 1, 2. E na diagonal secundária nós vamos mudar o sinal, então essa é a inversa da matriz beta, que representa a base beta. Perceba que essa matriz inversa da base beta é exatamente igual à matriz que transforma a base alfa em beta. Agora pergunta, será que isso é uma mera coincidência ou tem relação? Eu quero, antes de falar sobre isso, trazer uma outra situação aqui, ó, onde eu tenho duas bases diferentes da base canônica, alfa e beta, e se você utilizar o mesmo processo, por isso que eu sugiro que você dê uma olhadinha lá na aula 8, para você encontrar a matriz mudança de base de alfa para beta, você vai encontrar a matriz formada pelos números, pelas linhas 2, 3 e 3, menos 1. Certo? Mas agora eu quero que você faça o seguinte, nós vamos fazer uma composição, nós vamos pegar a matriz que é relativa à base alfa e vamos fazer uma composição com o inverso da matriz que representa a base beta. Tá certo? Então vamos lá. A minha base beta, ela é feita pela seguinte matriz. As colunas, né, são os vetores. 1, 1 e o outro é o 0, menos 1. Assim que a gente escreve uma base do R2, tá, em forma de matriz. Como é que eu faço, então, para encontrar a inversa dessa matriz beta? Você vai fazer o mesmo processo, utiliza o determinante, né? O determinante aqui vai ser menos 1, que é 0, então vai ficar menos 1, então nós vamos simplesmente mudar o sinal. Então vamos fazer como se apenas o processo e depois a gente modifica o sinal, apenas o processo das diagonais. Nas diagonais o que a gente faz? Troca de lugar, então aqui ficaria o menos 1 e aqui o mais 1. E na diagonal secundária você troca o sinal, menos 1 e 0. Bom, como o meu determinante foi menos 1, então eu vou colocar menos no denominador de todos. Aqui vai ficar mais, aqui vai ficar mais, aqui vai ficar menos, certo? Então, veja, essa aqui é a matriz inversa da base beta. E eu vou escrevê-la bem aqui, ó. 1, 1, 0, menos 1. E vou multiplicar essa matriz pela matriz alfa, cujos vetores eu vou colocar aqui em forma de coluna, 2, menos 1 e 3, 4. E vamos verificar quanto é que dá o produto dessas duas matrizes. Então vamos lá, 2 vezes 1 vezes 0, 1 vezes 2, mais 0 vezes menos 1 dá 2. Agora a primeira linha, segunda coluna, 1 vezes 3 dá 3, aqui vai dar 0, então aqui fica 3.
Segunda linha, primeira coluna, 1 vezes 2 dá 2, menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então, aqui vai ficar 2 mais 1, 3. Segunda linha, segunda coluna, 1 vezes 3 é 3, menos 1 vezes 4 dá menos 4. Então, 3 menos 4, menos 1. E aí você percebe que a matriz mudança de base, alfa para beta, é exatamente o produto de beta elevado a menos 1 por alfa. Ou a composição das transformações. Você vai pegar um vetor, coloca ele na base alfa e depois faz uma composição com o inverso da base beta'. Vamos escrever isso aqui através de um desenho. Ó, eu tenho aqui a base alfa e eu tenho aqui a base beta. E eu quero, então, transformar um vetor da base alfa para a base beta. Então, tá aqui, ó, da base alfa para a base beta. O que é que nós estamos percebendo até agora? Que a matriz mudança de base de alfa para beta é a composição das seguintes transformações. Eu pegar um vetor, levar ele para a base alfa e depois fazer a composição da inversa da base beta, certo? Vou fazer isso aqui de uma outra cor, deixar aqui em destaque. Pronto. Agora nós vamos pegar aqui, ó, a matriz mudança de base beta para base alfa. Já foi visto lá na aula 9 que a inversa é você pegar a matriz que representa de alfa para beta e inverter, né? Se você fizer isso daqui, ó, vamos fazer a inversa daquela matriz lá. O determinante aqui dá menos 2 menos 9 dá menos 11. Então eu vou colocar aqui menos 11. 11 são os denominadores. E o menos aqui ao lado. E aí a gente vai usar o mesmo processo. Na diagonal principal você troca os elementos, na diagonal secundária troca os sinais. Então na diagonal principal eu tenho 2 menos 1, então aqui vai ficar menos 1 e aqui o 2. Na diagonal secundária muda o sinal, então vai ficar menos 3, com esse menos vai ficar mais, que é a mesma coisa. Tá, então aqui eu vou ter esse menos com menos vai dar um mais, né? Menos com menos aqui vai dar um mais. Pronto, aqui vai ficar positivo. Bom, esse daqui é a inversa dessa matriz mudança de base de alfa para beta. Eu vou ter a matriz mudança de base de beta para alfa. Agora eu quero fazer por esse processo. Eu vou pegar, então, a matriz que representa a base beta e aplicar na inversa da alfa. Veja, o que é a matriz alfa, da base alfa? Tem entradas 2, menos 1, 3, 4. Isso aqui são os vetores da base alfa. Isso aqui é alfa e eu quero, então, encontrar a inversa, né? A inversa, mesmo processo. Determinante 8, aqui menos 3, vai ficar 8 mais 3 dá 11. 11 em todos os denominadores. 11 aqui, opa. 11, 11, 11, 11. São os denominadores. Os numeradores, a gente vai trocar a posição na diagonal principal e vai trocar o sinal na diagonal secundária. Pois bem, e aí então você vai repetir essa matriz aqui em cima, que é a inversa de alfa, 4 sobre 11, menos 3 sobre 11, 1 sobre 11 e 2 sobre 11. E vamos multiplicar ela pela matriz que representa a base beta, que está aqui em cima. Ó. 1, 1, 0, menos 1. Vamos ver no que vai dar. Terei que dar isso daqui, né? Ó, terei que dar essa matriz. Vamos ver. 4 vezes 1, menos 3 onzeavos vezes 1. Vai ficar 4 onzeavos menos 3 onzeavos, 1 onzeavos. A primeira entrada bateu. Na segunda entrada, 1 onzeavos vezes 1, 2 onzeavos vezes 1. Então é só somar essa com essa, vai dar 3 onzeavos. O elemento A12, primeira linha, segunda coluna. Esse número aqui vezes 0 dá 0, menos 3 onzeavos vezes menos 1 dá 3 onzeavos positivos. E por último, segunda linha, segunda coluna, 1 onzeavo vezes 0 dá 0, 2 onzeavos vezes menos 1 dá menos 2 onzeavos. E o que a gente percebe é que, quando eu tenho, então, uma mudança de base de beta
para alfa, ou seja, quero aqui fazer uma mudança de base de beta para alfa, o que que acontece? A matriz mudança de base de beta para alfa, ela vai ser dada por a matriz beta aplicada ao inverso da matriz que representa a base alfa. E como uma é inverso da outra, como uma é o inverso da outra, né? Essas matrizes mudanças de base, uma é inverso da outra, eu posso dizer que isso aqui também é o inverso dessa. Ou seja, alfa elevado a menos 1 vezes beta é igual a beta elevado a menos 1 vezes alfa, obedecendo a ordem, tudo isso elevado a menos 1. Né? Essa primeira é o inverso da segunda lá. Tá certo? E na próxima aula, nós vamos provar que essas afirmações são verdadeiras para um caso mais simples, para um caso do R2 para o R2. Tá certo? Então, até a próxima aula, eu aguardo vocês lá.